o nosso trabalho de equipe é uma coisa muito boa, porque o trabalho de um, o trabalho de outro, o trabalho de todos, o trabalho daqueles que convivem com a gente. Então a gente vai vendo dentro da gente assim que a gente precisa de ter assim bondade mesmo com a gente para poder continuar trabalhando na equipe, porque só pertence à equipe a pessoa que tem dentro dela a bondade, que tem a esperança, porque o movimento da equipe é uma harmonia, é uma beleza, é uma leveza. Se não tem essa beleza, essa leveza, essa harmonia, então a própria pessoa, ela sai fora da roda da harmonia, da roda da beleza, porque o trabalho na equipe é um trabalho que traz uma elevação para a equipe. Quando falta a beleza, então aquele elemento que está faltando a beleza, também falta a harmonia. Então, naturalmente, a irradiação dessa pessoa muda, então ela é que sai fora da equipe. Então um trabalho é uma beleza, porque ao longo dos anos a gente vai observando quem continuou na equipe teve a harmonia, teve a beleza, teve a bondade. E essas palavras, assim como a gente vem trabalhando com elas, a gente vem conhecendo cada palavra. Então essas palavras no seu sentido verdadeiro, não é no sentido que muitas vezes é usado para nós que trabalhamos com o sentido da significação. A leveza quer dizer assim, a pessoa ela é leve, ela não fica pesada e ela facilita o trabalho do outro. A beleza, o jeito da pessoa já é um jeito bom, já é uma beleza. Possibilita a gente falar uma coisa para a pessoa, falar outra coisa, ajudar a pessoa, ter dentro da gente a condição de poder fazer a vida daquela pessoa que ela ainda tem com os laços da família ficar mais leve e ela ir resolvendo direito cada coisa. Então a beleza é um conjunto, é uma harmonia. O nosso trabalho ele vem sendo assim, uma beleza, uma leveza, uma harmonia. E ao longo do tempo a gente vai vendo assim que o caminho foi caminhado e a gente vai conquistando, a gente vai resolvendo e as coisas das nossas responsabilidades como a equipe da família vai ficando melhor, porque vai sendo resolvido todos os dias. Então o esforço do trabalho na equipe é um esforço mesmo, porque vai havendo um burilamento, vai havendo uma lapidação e com o tempo essa pedra vai ficando bonita, essa pedra vai ficando sem as quinas, vai rodando e vai deixando a leveza. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso. O nosso tema é a indolência do espírito. A indolência do espírito, a gente vê assim que é uma indolência mesmo, é um acomodar. Na vida interior é um movimento. E a beleza dos seres humanos na criação é o movimento, cada um fazendo a parte dele e cada um brilhando com ele. Nas famílias a gente vê assim que tem o movimento, que tem a leveza, o jeito bom. Quando tem essa coisa boa, tem assim a beleza daquela família, daquele grupo, daquelas pessoas que pertencem àquele grupo. E esse grupo é uma coisa boa, porque ele é uma referência. O homem, dono daquele grupo, é uma referência a vida inteira, a dona do grupo é uma referência a vida inteira, aqueles filhos é uma referência a vida inteira. Então, nosso dia a dia é um movimento. Indolência do espírito é a pessoa achar que na vida interior dela, ela não precisa de fazer nada. Qualquer coisa pode ser feita e qualquer um pode fazer um benefício para ela ter a vantagem, se ela paga aquilo que está sendo pedido
então a vida interior dela vai ter o benefício. A vida interior terá o benefício se a própria pessoa fizer alguma coisa. A vida interior é que tem o valor, porque a grandeza das pessoas é com a vida interior. O jeito que aquela família vive, o jeito que aquela mãe atua, é que tem a beleza, é que tem a força, é que tem a harmonia. E esse jeito a gente vê assim ao longo dos anos, a relação que aqueles pais têm com os filhos e o jeito que aqueles filhos comportam. Então, muitas vezes a gente vê os filhos tendo um comportamento bom justamente porque ele vê o valor daquele pai, o valor daquela mãe, e ele faz muito esforço para esse valor não ser diminuído, ele poder lembrar dos pais com aquele valor. Esse lembrar dos pais, quer dizer, é a vida interior dele, como aqueles pais colocaram dentro daquele filho aquele valor. A vida interior é esse valor, e essa vida tem referência à vida inteira, porque a pessoa tem muitas décadas e ela fala do pai, ela fala da mãe com um peso, com um valor, com uma importância. A vida interior é assim. Muitas vezes aquele jovem em formação tem uma conduta boa pelo peso da mãe dele na vida dele, pelo peso do pai dele na vida dele. Esse peso quer dizer o que o pai transmitiu. Na nossa vida social, nas influências que nós recebemos das igrejas, dos templos, e a gente acha que aquela pessoa que trabalha naquela igreja, naquele templo, tem um valor interior. E esse valor interior dessa pessoa, pelo que a gente vem observando ao longo dos anos, é um valor relativo. Foi associado os ensinos do Criador com aquela igreja, e aquela pessoa que trabalha naquela igreja, então ficou como se fosse um representante do Criador sobre a terra. E aquela pessoa, então, ela pode fazer qualquer coisa que ela tem, então, a carta de referência do Criador para atuar conforme ela quer. Isso, se a gente observar um pouco, analisar todas as coisas exteriores, essas referências dessas pessoas que trabalham nos templos, que trabalham nas igrejas, não são verdadeiras, porque não tem como essa pessoa agora ela achar que ela é o representante do Criador. Não existe isso, porque o tamanho da Terra, o tamanho do sistema solar, o tamanho de outros sistemas que a gente vem observando assim pelas fotografias, pelos estudos, então a Terra não é o centro do universo. Então, essas referências assim que a gente vem tendo, como se a pessoa trabalhasse em um templo, trabalhasse em uma igreja, ela fosse super qualificada e ela fosse super valorizada por estar trabalhando nesses lugares. Não tem classificação. O valor que aquele homem coloca dentro daquele filho, o valor que aquela senhora coloca dentro daquele filho, são valores eternos, porque esse filho caminha sobre a terra os anos todos da existência dele, que ele se encontra aqui, sem transgredir os mandamentos, justamente porque a influência dos pais foram influências muito fortes, ensinando ele o que ele semear, ele vai colher. Com isso, aquela pessoa torna-se uma pessoa firme, segura, definida, uma pessoa que preza o trabalho, que respeita o trabalho. Ele sendo empregado ou ele sendo empregador, não tem importância a função que ele exerce. Ele é responsável naquela função que ele tem. E ele tem a justiça dentro dele e todas as coisas caminham com harmonia. A vida da pessoa é como ela entende os mandamentos. Para entender os mandamentos, ela tem que fazer esforço para conhecer o idioma, para conhecer as palavras e vendo a significação e vendo que a vida interior
ela é verdadeira. Toda a época da vida da pessoa, a vida interior, ela é que marca. Porque hoje a gente conhece muitas pessoas com muitas décadas e ela fala das coisas que ela tem que resolver ainda e ela fala das coisas que ela teve a oportunidade de vivenciar. Então, o jeito que ela resgata o seu passado, ela vai vivendo todos os dias. Com a força do livro Na Luz da Verdade, com o conhecimento dos 10 mandamentos, a pessoa sempre está dentro dela atualizada com o ontem e com a esperança de ir arrumando os seus pensamentos e os seus sentimentos. Na nossa vida, o que vem marcando é o jeito que a gente pensa. Quando a gente quer realizar alguma coisa, a gente vai pensando e a gente vai dando o sentimento naquilo e vai desenvolvendo o jeito para a realização daquilo que a gente precisa. Uma realização muito boa assim que a gente tem que ter é a condição de resolver bem o convívio com aqueles que nós temos os laços sanguíneos. E esse convívio quer dizer, não é todos os dias conviver com aquela pessoa. Não é assim. É uma maneira que a gente tem de desenvolver um saber para poder ajudar aquela pessoa que a gente acha que a gente tem ainda uma ascensão sobre ela. Indolência do espírito é achar que não precisa de fazer nada. Nós temos que fazer. Todo o esforço que a gente fizer para poder ter um saber, para ajudar aquele com quem a gente convive ou com quem a gente conviveu, a gente precisa de desenvolver. O livro Na Luz da Verdade vai dando essa condição para a pessoa ir fazendo esse esforço. É um esforço mesmo, porque a vida interior é movimento, é clareza. O nosso passado, ele não está distante, porque qualquer hora do dia a gente relata um fato da nossa formação, da nossa juventude, da nossa infância, da nossa fase adulta. Então o nosso passado está sempre conosco. O nosso futuro é de como é o nosso passado, é de como é o nosso presente. Precisa de fazer esforço para poder compreender direito. Um resgate é um esforço, uma vida melhor é compreender os 10 mandamentos, é compreender o livro Na Luz da Verdade. O livro Na Luz da Verdade, ele tem muitos ensinos. Ele não é somente para as pessoas da Terra, ele é para toda a criação. Então, uma pessoa que vive na Terra, que estuda o livro Na Luz da Verdade, ela nunca vai conseguir esgotar o saber desse livro, porque ele é de uma condição superior. E a gente vem observando assim que vai dando à pessoa a condição da atuação do espírito dela no dia a dia. A atuação do espírito é a intuição. A pessoa fica mais fortalecida com ela mesma. Então, antes das coisas acontecerem, ela vai tendo o jeito da solução. Ela vai caminhando melhor para o dia a dia dela ser um dia bom, não ser um dia tumultuado. Um esforço é um movimento. Na criança em formação, a gente vê que ela tem que fazer o esforço. Ela tem que fazer o esforço pequenininha, porque se ela está incomodada, o manifestar dela, ela tem que ter para aquele adulto perceber que ela se encontra incomodada ou precisando de alguma coisa. Então a vida nossa, toda época, assim que a gente chega na Terra, a gente tem que manifestar com aquilo que a gente está precisando, ou por uma necessidade ou por alguma coisa que está nos incomodando. Depois vem a fase dos desenvolvimentos, que a pessoa aprende a usar o centro motor, aprende a usar o centro intelectual, e assim nós vamos tendo todos os dias o começo de cada coisa. Porque se a criancinha pequenininha acabou de chegar nessa terra, ela já manifesta com aquilo que ela precisa. Então, o Criador deu a nós
todas as coisas que a gente precisa e deu para cada um de nós a sensibilidade interior para saber o início de cada coisa, se é certo ou se é errado. Quando uma pessoa se prontifica em querer ajudar outras pessoas e nesse ajudar não está a clareza dos ensinos, porque a pessoa quer ajudar para o templo dela, para a igreja dela. Ela não quer ensinar a pessoa que a beleza dela está no livre-arbítrio, dela ser livre. Ela que tem que fazer o esforço para entender os ensinos. Se ela não quer libertar a pessoa, dando à pessoa os ensinos corretos, que ela que tenha que movimentar, que ela que tem que fazer todo o esforço para caminhar na vida interior dela, então essa pessoa está ensinando errado. Mas isso não tem importância ela ensinar errado, porque aquele que aceitou indolentemente, com indolência, aqueles ensinos de acomodação, ela é responsabilizada também. De pequenininha, a criancinha sabe uma coisa que está incomodando, de uma coisa que ela está precisando, então com mais anos, mais saber a gente sabe no início de cada coisa. Se aceitou um acomodar-se, então a própria pessoa também é responsabilizada. Aquele que tolheu e aquele que aceitou ser tolhido. Na criação é um mutualismo, é um dar e receber. Ajudar os seres humanos, a gente precisa ajudar direito, ensinando a pescar. Dar o peixe não está ajudando, está tolhendo, está limitando. Aquele que pesca, aquele que fica qualificado, aquele que faz o esforço, porque ele vai desenvolvendo todas as qualidades. Ele tem que usar a musculatura, ele tem que desenvolver o jeito melhor para ir para aquele rio, para fazer a pescaria, o jeito melhor daquele lugar no rio que ele vai pescar mais facilmente. Então ele vai sempre desenvolvendo os jeitos. Aquele que faz os trabalhos, aquele que conhece, que esforça para conhecer os ensinos, aquele é que fica enriquecido. A beleza na criação é cada um esforçando para ter dentro dele a qualidade que ele tem. Porque muitas vezes a pessoa, no caso da pescaria, gosta de pescar de manhã e o outro gosta de pescar à tarde. Cada um daqueles dois homens desenvolve o jeito certo, melhor para cada um deles. Então, a beleza na criação é essa individualidade, esse esforço de cada um para fazer as realizações. A beleza é isso, é o esforço individual. Então, a pessoa que tolhe, não tem importância ela fazer esse trabalho de tolher, tem importância aquele que aceitou o tolhimento. O livro Na Luz da Verdade vai dando a condição para a pessoa e resolvendo melhor. Indolência é a pessoa achar que outra pessoa pode fazer o esforço para ela. Não podemos aceitar isso, porque no caso da musculatura, aquele que faz a atividade é que vai ficar com a musculatura fortalecida. Essas coisas exteriores é fácil de perceber, mas as coisas interiores não tem outra maneira. A harmonia é o próprio esforço da pessoa para ela enquadrar-se naquele ambiente que ela vive, com aquelas pessoas que ela tem a responsabilidade. E uma harmonia é a própria pessoa ter a condição de carregar o próprio peso. O livro Na Luz da Verdade vai dando esta condição à pessoa, porque os 10 mandamentos fica bem claro assim. Se a pessoa não tem o primeiro mandamento dentro dela, ela não tem como relacionar bem com a companheira, com o companheiro, com os filhos, porque
está invertido. Quando coloca o primeiro mandamento, entra uma harmonia, entra um referencial. Porque se eu não relaciono bem comigo, eu não posso relacionar bem com a minha companheira. Se a minha companheira não relaciona bem com o primeiro mandamento, ela também não relaciona bem com ela. Então ela não pode relacionar bem comigo. É uma harmonia. A vida interior é uma harmonia, é uma beleza, é uma leveza. As referências são assim, são simples. E se a pessoa não conhece o segundo mandamento, fica muito difícil, porque também ela não conhece o idioma. Então temos que conhecer o idioma. E se ela conhece o segundo mandamento, ela também conhece o terceiro mandamento. Que o terceiro mandamento é uma reflexão para a gente ver como a gente está caminhando todos os dias. E 7 dias da semana fica fácil da gente ver como foi caminhado os 7 dias, como pode ser feito para resgatar os próprios 7 dias, a estrutura, porque está próximo esses dias. Então a gente tem que ir deixando o nosso dia a dia atualizado. Indolência é a pessoa não fazer nenhum esforço, nenhum movimento, não procurar movimentar. E a gente precisa de movimentar, tem que compreender as coisas. Quando a gente conhece o primeiro mandamento, o segundo mandamento, o terceiro mandamento, a gente vai vendo que a gente tem que conhecer o 8º mandamento. A gente tem tantas coisas para resolver nos últimos 7 dias, que é o terceiro mandamento, que é o dia do Senhor, que é a reflexão, que é aquilo que aprendeu dos ensinos. Então a gente vai vendo que o 8º mandamento é um ensino também, que a gente não tem tempo para falar de outras pessoas, porque a gente tem tantas coisas para conquistar, para resolver, para ver como faz melhor o nosso dia a dia, para ver como é que a gente pode usar melhor o nosso corpo físico, que apresenta cansado, como é que a gente faz para poder compreender as coisas, como a gente faz para deixar o nosso espírito atuar, e a atuação do espírito vem na forma da intuição. A intuição é a atuação do espírito. Aquela qualidade que a dona de casa tem, que ela atua sempre no fogão, então essa qualidade é que deixa o espírito atuar. E é muito importante assim que a gente ouve de uma dona de casa, ela pode comprar um alimento semi-elaborado, mas ela sempre enriquece aquele alimento. Então a dona de casa tem sempre essa qualidade, essa coisa boa de melhorar aonde ela coloca a mão. E essa qualidade a gente tem que ter, a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. A nossa vida é assim, é enriquecer aqueles com quem a gente convive, desenvolver um jeito assim para a gente ter todos os dias uma alegria, uma coisa boa, e a gente colocar no nível da gente. Esse colocar no nível da gente, a vida exterior nossa é igual a todos. A gente anda de carro, a gente anda de metrô, a gente anda de ônibus, a gente tem que chegar na empresa. E se a gente é empresário, a gente tem que chegar mais cedo. E se a gente não é empresário, a gente tem que chegar cedo também, porque é uma maneira que a gente tem de manter o emprego. Porque mantendo o emprego facilita muito o trabalho dentro da casa da gente. Então é um esforço. E com esse esforço todos os dias tem que entrar o primeiro mandamento. A gente tem que conhecer os ensinos. Conhecendo os ensinos, a vida interior nossa passa a ser uma vida acordada, não tem mais a indolência, tem um movimento, a gente vai refletindo, a gente vai desenvolvendo o nosso próprio jeito. Não tem importância as pessoas atuarem assim ou atuarem de outra maneira. O que tem importância é que no nosso dia a dia nós não podemos tolher outras pessoas, não podemos dar ensinos errados às outras pessoas. Esse dar ensino errado, porque é aquilo que semeias hás de colher. E às vezes a gente colhe rapidamente, porque ensinou erradamente uma pessoa. Pode vir numa forma de tristeza,
da diminuição da saúde. E a nossa vida na Terra tem que ser uma vida de alegria, uma vida de saúde. Então, o tolher outra pessoa está prejudicando, então nós vamos colher aquilo que estamos semeando. Isso fica fácil de ver na casa da gente, com os nossos filhos, no ambiente que a gente trabalha. Quer dizer, o ajudar é ajudar de uma maneira correta. E a nossa fala, quando a gente fala, a nossa fala tem que ser melhor do que o silêncio. Se a nossa fala não for melhor do que o silêncio, então não podemos falar. Mas se precisa de falar com aqueles que é da nossa responsabilidade, a gente tem que aprender a falar. E para isso precisa de conhecer os ensinos, precisa de ter a importância, precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade. Todo um esforço tem que ser verdadeiro e a gente tem que compreender que não tem uma evolução sobre a Terra. Se nós analisarmos a nossa Terra, como ela se encontra, não tem uma evolução. Porque um povo evoluído, aonde esse povo mora, teria que estar limpo, teria que estar organizado, esse povo teria que ter saúde, teria que ter beleza e teria que ter uma compreensão com o outro. Como não tem isso na nossa terra, então esse povo não é evoluído. A evolução é individual, a pessoa é que tem que fazer esforço para ver se aquilo que ela recebeu dos pais tem uma coerência. Essa coerência é como a pessoa vive, porque a gente fica assim muito grato de ouvir quando a pessoa fala bem do pai dela, fala bem da mãe dela, independente da época, da idade. Mas a gente não pode esquecer que nós temos mais de uma personalidade. Porque do jeito que eu sou com a minha família, muitas vezes eu não sou desse jeito no meu ambiente de trabalho. Muitas vezes eu não sou com os meus colegas. A gente tem que ir vendo que muitas vezes, como um pai apresenta, não quer dizer que aquele pai tem todo um saber. Então essas referências assim, tem a referência do filho com a mãe, tem a referência do filho com o pai. Então são referências. E a gente tem que ir vendo se essas referências têm uma coerência, têm um bom senso. Às vezes a gente fica descontente com os pais, mas muitas vezes os filhos vêm fazendo pior. Tanto é verdade que é o caso da terra que se encontra suja e poluída. E muitas coisas são vendidas como alimentos que não são alimentos. Então não está tendo uma evolução. Então esse filho que muitas vezes é descontente com o pai, ele tem que ficar acordado, porque o descontentamento pode trazer uma indolência, uma acomodação, um entorpecer. E a vida é interior. O livro Na Luz da Verdade tem que ser estudado. A pessoa tem que fazer muito esforço para ter dentro dela o conhecimento correto dos ensinos. O primeiro mandamento, o segundo mandamento e o terceiro mandamento. A pessoa precisa de usar um dia da semana para refletir como ela fez nos 7 dias anteriores. Ela tem que fazer muito esforço para poder sair dessa terra melhor do que quando chegou. Indolência é não refletir como é a vida dela. Ela que tem que ver como ela vive todos os dias.